Oi, pessoal, tudo bem? Esta aula é uma aula sobre sistemática e taxonomia, que são partes da biologia que tratam da classificação dos seres vivos. Classificar é uma habilidade que os seres humanos e alguns animais desenvolvem que tem uma forte relação da forma como se compreende o ambiente. Então, por exemplo, crianças podem classificar brinquedos, né, quando elas estão brincando ou quando elas estão guardando. A gente pode classificar de acordo com a ordem alfabética, por assunto, né, ou ainda por tipo de material a ser reciclado. Desde a antiguidade, o homem já classificava. Então, por exemplo, quando a gente vê o registro rupestre, né, a gente vê aqui, por exemplo, isso aqui são plantas que eram cultivadas por esses grupos humanos. Então eles já sabiam que tinham que ter algum critério para classificar o que era comestível e o que não era. Ou então para classificar animais, né? Animais perigosos, animais que eram dóceis, animais que podiam ser usados para trabalho ou até para serem consumidos. A primeira pessoa que vai tratar da classificação como uma forma mais organizada de ver o mundo é Aristóteles, né, 400 anos antes de Cristo. O que ele vai usar como parâmetro? Ele usa o movimento. Então ele observava lá o que ele considerava um ser vivo e se perguntava, né, tem movimento? Se ele tiver movimento, ele era classificado como um ser do reino animal. Se ele não tivesse, ele seria um ser do reino vegetal. Dentre os animais, poderiam ter aqueles de sangue quente ou sem sangue, né? E no reino vegetal, as plantas eram organizadas em árvores, arbustos e ervas, de acordo com a altura que elas alcançassem. Essa foi uma classificação bastante popular e muito difundida, tanto na civilização ocidental quanto na oriental, e persistiu durante muitos séculos, né? A primeira mudança importante vai acontecer entre os séculos 17 e 18, com o desenvolvimento do microscópio. Então, a gente está vendo aqui, olha, desse lado esquerdo, o trabalho de Antonie van Leeuwenhoek, um holandês que trabalhava com lentes, e aí ele criou este aparelho que é um microscópio. Aqui nessa região tem uma lente e na ponta, né, desta agulha ele colocava gotas de água de lagoa, gota de sangue, gota de esperma e fazia observações do que tinha lá dentro. Esse aparelho fazia um aumento de até 300 vezes. E uma grande contribuição do Leeuwenhoek é que ele começou a desenhar aquilo que ele observava, inclusive indicando o movimento. Ele dizia que esses seres, ele chamou de animálculos, porque eles se comportavam como animais, se movimentavam, ele começou a desenhá-los. Ele não classificou, mas ele começou a fazer observações importantes. Uma outra pessoa que contribuiu muito, ainda no século XVIII, foi esse médico chamado Robert Hooke, né? Robert Hooke usava um microscópio um pouco diferente do Leeuwenhoek, já era um pouco mais elaborado, tinha mais lentes, e ele fez observações de muitos seres vivos. Essa aqui era a pulga, né, que transmitia doenças, e ele percebeu a presença de pelos, o formato das patas e tudo mais. E uma outra grande contribuição que ele deu foi que, ao estudar, por exemplo, fatias de cortiça, que é esse material que forma rolhas ou esses painéis para prender recados, eram formados por pequenos buraquinhos, né? Esses buraquinhos ele chamou de cell. Cell significa cela, pequeno espaço. Em português foi traduzido para célula, diminutivo de cela. Hoje nós sabemos que esses espaços não são células, mas o termo permaneceu até os dias de hoje. Então, Robert Hooke foi a primeira pessoa que utilizou esse termo ao olhar no microscópio. Outras contribuições importantes foram as de Darwin e Wallace, né?
Darwin e Wallace contribuíram para a teoria da origem das espécies por seleção natural, lá no final do século, na segunda metade do século XIX, e essas ideias diziam o quê? Isso aqui é um registro do próprio Darwin, né? Ele colocou aqui as espécies, olha, A, B, C, D. E aí dizia que as espécies, elas tinham parentesco com outras por causa de um ancestral comum. Então, no passado, existiram formas de vida que, por um processo de seleção natural, foram dando origem às espécies atuais. Esse pensamento contribuiu para que outras pessoas complementassem as ideias de classificação dos seres vivos. Então, Haeckel, né, entre os séculos XIX e XX, ele propôs um outro reino além daqueles que Aristóteles propunha. Então, Aristóteles propunha apenas o reino animal e o reino vegetal. Com o surgimento do microscópio e o entendimento de processos evolutivos, o Haeckel começou a propor a existência de um reino protista. Então, ele dizia que tinha o reino animal, o reino vegetal, e aí um outro reino aqui, intermediário entre os dois, que era formado por micro-organismos. Um pouco mais para frente, Copeland fez uma outra análise, né? Que desses seres microscópicos haviam uns diferentes que não tinham núcleo. Então ele propôs a elaboração de 4 reinos: reino animal, reino vegetal, plante, reino protista e reino monera, sendo que no monera estariam as bactérias, né? Seres procariontes. Bom, isso eu queria reforçar é que a compreensão de como são os seres vivos, ela teve uma influência muito grande da tecnologia. Então, o microscópio primitivo, né, bem simples, do Lee Van Rijk, que aumentava 300 vezes, ou o microscópio do Robert Hooke, né, que tinha aqui um sistema de lentes e de iluminação que melhorava muito a visualização do material, e o microscópio óptico de hoje, né, que tem uma luz própria, tem um conjunto de várias lentes, e a gente consegue observar inclusive aumentos de mais de 1000 vezes, né? No começo do século XX, começa a se desenvolver a microscopia eletrônica, que tem como fundamento, ao invés da luz, um feixe de elétrons, né, que consegue fazer uma varredura em materiais muito pequenos, dando aumentos de até 1 milhão de vezes. Só para a gente ter uma ideia disso, olha, aqui a gente tem imagens de 3 microscopias. Então, o primeiro aqui é o microscópio óptico, que aumenta mais ou menos até 1000 vezes. Então, aqui eu tenho uma amostra de sangue. Isso aqui que vocês estão vendo aqui em rosinha são as hemácias, glóbulos vermelhos. E esse daqui é um glóbulo branco, apesar da gente não ver branco. Aqui estaria a membrana plasmática, o citoplasma, e isso aqui em roxo seria o núcleo, né? O microscópio eletrônico permite que a gente veja aquele glóbulo branco de maneira mais detalhada. Então, eu consigo ver, olha, vesículas, consigo ver alguma coisa como complexo Golgiense, talvez um retículo endoplasmático. E aqui dentro do núcleo, eu começo a visualizar a cromatina, né, que nada mais é que a molécula de DNA que está toda enroladinha dentro do núcleo. Um outro tipo de microscópio eletrônico é o de varredura, que consegue mostrar o formato da célula, né? Então, você consegue ver, olha, as imperfeições da membrana plasmática ou uma membrana plasmática bastante irregular. Essa aqui seria o glóbulo vermelho, a hemácia. Esse aqui é o glóbulo branco, essa mesma célula que nós estamos vendo aqui. Existem alguns microscópios eletrônicos que permitem, inclusive, a gente ver camadas de moléculas da superfície dessas células. Então, o que a gente pode tentar entender, né? Que o avanço científico e tecnológico proporcionou diferentes visões sobre os seres vivos, diferentes interpretações. A partir daí, novas perguntas começam a surgir,
né? Por que que tem um formato, por que que não tem outro, por que que assim aqui o núcleo é desse jeito e não de outro. E aí favorece o desenvolvimento de novas tecnologias, porque se cria uma necessidade. O desenvolvimento de tecnologias traz para a gente novas visões. Essas novas visões levam a novas perguntas e as novas perguntas ao desenvolvimento de novas tecnologias. Então, o entendimento dos seres vivos nos últimos 300 anos, ele mudou muito, né, por causa do desenvolvimento de equipamentos como o microscópio. No começo do século XX, o Whittaker ele propôs agora então que a gente considerasse os seres vivos em 5 reinos. O reino plante, das plantas, o reino animal, o reino fungi, dos fungos, o reino protista e o reino monera. Então veja, os fungos, que inicialmente eram até considerados plantas, eles agora, por causa de suas características, eles foram agrupados numa outra categoria. A dúvida ainda era o reino protista, porque tinha aqui uma confusão de seres que não estavam muito claros em relação às suas características. Bom, no século XX, né, Carl Woese, ele propôs outro tipo de classificação, principalmente pensando nos tipos de moléculas que formam as estruturas celulares, e aí ele organizou em 3 domínios, né? Um domínio chamado Eucária, onde estão todos os eucariontes, onde estaria o reino animal, o fungi, o das plantas e alguns protozoários. E aqui desse outro lado ele propôs 2 outros domínios, bactéria e arqueia, ambos procariontes, quer dizer, não tem núcleo, mas organizados em 2 grupos. Por quê? Porque mesmo o procarionte tem formas de se organizar de maneira diferente, né, e moléculas também diferentes. Bom, os livros didáticos acabam abordando mais, né, quer dizer, a classificação do Whittaker, aquele em 5 reinos, né? Então, reino monera, reino proctotista ou protista, reino fungi, reino animalia e o reino plante, o reino vegetal. A gente vai acabar adotando também só por uma questão de praticidade, né? Mas a gente sabe hoje que existem outras formas de classificar os seres vivos. Aqui estão as principais características, né, desse reino. Então, o reino monera é formado por bactérias, todos são unicelulares e procariontes. Podem ser autótrofos, quer dizer, fazer fotossíntese ou não. O reino protista é formado por 2 grandes grupos, protozoários e algas. Todos os protozoários são unicelulares, eucariontes e heterótrofos. As algas podem ser uni- e pluricelulares. Todas são eucariontes e todas fazem fotossíntese. Os fungos podem ser unipluricelulares, eucariontes e todos eles são heterótrofos, mas eles não comem, eles absorvem nutrientes. A gente vai ver isso mais para frente. O reino plante é formado pelas plantas, são todos pluricelulares, eucariontes e fazem fotossíntese. E no reino animal, animalia, estão todos os animais, que também são pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. E aqui nesse caso, eles ingerem o alimento de uma maneira diferente dos fungos. Bom, essa classificação ela não seria tão importante se a gente não levasse em conta as ideias de Linneu, né? Linneu escreveu esse tratado, né, de sistema nature, onde ele propôs categorias taxonômicas. Quais são as categorias taxonômicas? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, aqui embaixo, né? E aí o que ele dizia? Ele dizia que quando você vai do reino em direção à espécie, aumenta o grau de semelhança entre os indivíduos. Então, no reino animal, eu tenho todos os animais, desde vertebrados até invertebrados. Dentro do reino, eu posso ter 2 filos, por exemplo, um filo dos cordados, que são os vertebrados, e um outro filo dos invertebrados, onde estaria, por exemplo, a barata.
Dentro do grupo dos vertebrados, eu posso ter várias classes, né? E uma dessas classes seriam os mamíferos. Eu poderia ter a classe dos peixes, dos répteis, das aves. Bom, dentro da classe dos mamíferos, eu tenho a ordem carnívora, né? Então, assim, animais herbívoros não estariam aqui, nem onívoros. Dentro da ordem carnívora, eu posso ter a família Felidae, onde estão os felinos. Dentro da família Felidae, eu tenho o gênero Felis, onde estão algumas espécies, e aí a espécie Felis catus, que seria o gato doméstico. Então, além de aumentar a semelhança quando você vai do reino em direção à espécie, ele dizia também que quando você vai da espécie em direção ao reino, aumenta a biodiversidade, aumenta a diversidade de seres. Isso foi importante porque ele criou não só essas categorias, mas uma regra, né, para escrever o nome das espécies, né? Hoje a gente fala de nome científico. Ele tinha uma preocupação de que quando você estivesse estudando uma espécie, não importa em que parte do planeta você estivesse, você falasse do mesmo tipo de ser. Então, quando ele falou assim, olha, tem as categorias taxonômicas, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, eu tenho aqui dois exemplos, né? Os dois seres aqui são do reino animal, os dois são do filo Chordata, os dois são do mamália. Só que um é carnívora e o outro é primata. Um pertence à família Felidae e o outro à família Hominidae. Um é do gênero Felis, o outro do gênero Homo. E um pertence à espécie Felis catus e o outro à espécie Homo sapiens. Posso ter outras espécies dentro do gênero Homo? Minto. Posso ter outras espécies dentro do gênero Felis? Pode, né? Eu posso ter outros homos dentro do gênero Homo? Pode. Então, por exemplo, ó, Aedes aegypti e Aedes albopicus. São mosquitos que podem transmitir a dengue. O mais comum é o Aedes aegypti, né? Eles pertencem a espécies diferentes, mas ao mesmo gênero. Os dois são do gênero Aedes, né? Na nomenclatura científica, a primeira palavra sempre vem com letra maiúscula e a segunda inicia-se com letra minúscula. E o nome científico tem que estar grifado. Ele tem que estar em destaque no texto. Então, por exemplo, eu posso ter Homo sapiens, Homo neanderthalensis, que é o homem de Neandertal, e o Homo erectus, todos pertencentes ao gênero Homo e à família Hominidae, mas que a única espécie que existe hoje é o Homo sapiens. O que aconteceu aqui? Ó? Como eu já falei que esse grupo pertence ao gênero Homo, eu não preciso escrever de novo, eu posso abreviar. Então, se o gênero já apareceu uma vez no texto, as outras vezes você pode abreviar, colocar só a primeira letra e ponto. E, de novo, destacar no texto. Olha um outro exemplo aqui, olha. Canis familiares é o cão doméstico, o cachorro que a gente tem em casa. Canis lupus é o lobo cinzento, né, que tem na América do Norte. E Canis rufus é o lobo vermelho que você encontra em algumas regiões da Europa. Olha esse último exemplo, tem a Solanum tuberosum, que é a batatinha que a gente come. Solanum lycopersicum, que é o tomate. Sim, batata e tomate são parentes, pertencem ao mesmo gênero, pertencem à mesma família, à mesma ordem, à mesma classe, ao mesmo filo e ao mesmo reino. E Solanum melongena, que é a berinjela. Então, batata, tomate e berinjela, a gente diz que são parentes, por quê? Porque essas três espécies pertencem ao mesmo gênero. Se elas pertencem ao mesmo gênero, elas pertencem também à mesma família, mesma ordem, mesma classe, mesmo filo, mesmo reino. Bom, pessoal, será que você entendeu? Se não entendeu, eu vou dar essa aula ao vivo também e a gente pode conversar melhor. Fiquem bem, né? Não deixe de dar notícias e até mais.